Olá, olá, olá. Seja muito bem-vinda você que está chegando agora no Tempo de Mesa. Algumas mulheres já estão esperando, aguardando para a gente iniciar. E hoje nós temos uma convidada especial, uma mulher incrível que Deus me conectou, que Jesus me apresentou. Não foi somente na escola de realinhamento que eu participei esse ano. Nós nos conhecemos ano passado, meio que distante e agora um pouco mais próximas. Sulamita, seja muito bem-vinda ao nosso tempo de mesa. Eu tenho certeza que, assim como o teu irmão sempre transborda na minha vida, a Sulamita do Abner. O Abner é um missionário de Cristo. Esse homem carrega também uma poderosa palavra de Jesus, aquele homem batizando. Meu Deus, eu paro tudo que eu estou fazendo. É lindo de ver o batismo do Abner. A Sulamita, gente, e o Abner, eles são alunos de homeschool, né, Sulamita? Te apresenta para nós, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho disso, porque o homeschool, para mim, é algo que eu vou com certeza fazer com os meus filhos. Eu não tenho dúvidas. Papai tá me colocando muita mulher de homeschool, então é esse o caminho e é isso que eu vou fazer mesmo. Não tem outro caminho. Bem-vinda, Jennifer. A Jennifer hoje está com a Cássia. A nossa convidada especial, algumas aqui conhecem, a Sulamita, irmã do Abner. Seja muito bem-vinda. O tempo de mesa ele é todo teu. Tenho certeza que tu vai derramar muitas bênçãos sobre as nossas vidas hoje. Amém, obrigada. Bem, meu nome é Sulamita. Como a Cris falou, meus pais fizeram homeschool comigo, não só comigo, né? Com os meus 3 irmãos, somos em 4. E somos ali dos anos 80, 90. E nessa época nem se falava sobre homeschool, né? Mas os meus pais, eles já tinham essa visão de que a família é responsável pela educação dos filhos. E que dentro de casa nós conseguimos não só ensinar com qualidade, mas passar os valores eternos do reino de Deus. Que muitas vezes na escola a pessoa vai sendo escolarizada, mas ela não é educada de fato, ou então ela só aprende coisas que vão contra aquilo que o Senhor tem, né? Então, a minha mãe, ela era desenhista de moda, stylist, e assim que ela casou, eles se mudaram para o sítio, e quando ela decidiu ter nós 4, ela também decidiu abrir mão da carreira dela para ser uma mãe educadora, e realmente formar em nós o caráter de Cristo, né? E eu sou muito grata à minha mãe por essa escolha que ela fez. Realmente, o caráter de Cristo foi cunhado dentro de nós, né? A palavra de Deus fala que nós devemos cunhar as coisas na cabeça das crianças. E cunhar é literalmente abrir e enfiar, bater. E cunhar faz parte de transformar algo em algo que faz parte da identidade. Então, Jesus, ele faz parte da minha identidade como pessoa, né? Ele estava desde o dia que eu nasci até hoje, e os meus pais foram muito intencionais nisso. Meu pai é missionário, ele abriu mais de 80 igrejas no Nordeste brasileiro, abriu muitas igrejas pelo Brasil, no Sul também. Meu pai fez muitas missões no Brasil e na América Latina, e a minha mãe sempre foi essa mulher fiel, que sempre intercedeu pelo meu pai. Então, era muito comum meu pai ir para alguma viagem que nós não poderíamos ir, e a minha mãe tá ali, de joelhos, orando, intercedendo pelo meu pai, para que o Senhor guardasse ele, para que nós pudéssemos ver a manifestação da glória de Deus. E o meu pai sempre voltava com boas notícias, né, do que o Senhor tinha feito, pessoas curadas, mortos que ressuscitaram, igrejas que se abriram, milagres inimagináveis, mas ali sempre teve a minha mãe de joelhos pelo meu pai, né? Então a minha história foi assim, meus pais sempre nos educaram, aqui no sítio a gente tem uma rede de apoio boa, minha avó cooperava com minha mãe, eu também tive uma tia que morava nos Estados Unidos que veio morar com a gente, que nos criou bilíngue, né? Então a gente aprendeu inglês desde pequenininho. E eu vejo o homeschool não só como uma alternativa de ensino, mas eu vejo como uma missão, né? Eu não vejo que o homeschool é para todas as famílias, porque nem todas as famílias têm esse encargo, né? E esse entendimento. Então, tem pessoas que querem fazer homeschool porque veem outras pessoas fazendo, mas daí na hora da prática não conseguem sustentar, né? Porque o homeschool, ele vem, na verdade, de uma, eu vejo assim, de uma visão onde você realmente entende você entende a sua criança como uma prioridade de fato e aquilo que você está formando para o futuro, né? Você está formando uma futura geração.
Então, minha mãe abriu mão de muitas coisas por isso, né? Mas ela é uma mulher extremamente realizada hoje, aos 75 anos, já é vovó, e ela é uma bênção, né? Então, eu tenho refletido muito sobre isso. Inclusive, ontem foi meu aniversário, hoje é minha festa de aniversário, eu tô aqui no corre, arrumando, pondo rosas na mesa, nananã. E o dia que eu nasci foi um dia muito especial, né? A minha mãe me teve aqui em casa, nesse sítio. Quem fez o parto foi meu pai. Não deu tempo dela ir para o hospital. Meu pai ligou para o médico e falou: Ah, a Sulamita tá nascendo, o que que eu faço? Ele explicou no telefone, né? Ah, você tem que cortar assim o fio umbilical, senão dá problema, dá nó assim, e faz isso, faz aquilo, e tudo que o médico mandou meu pai fazer, ele fez. E os meus avós, eles estavam na casa deles. Meu avô estava pintando um quadro, meu avô era artista também. E meu avôzinho estava pintando um quadro de um nenenzinho para uma capacitação de crianças para pais, líderes e pastores que estava acontecendo para 2.000 pastores, onde a minha avó ia falar sobre ministério infantil para essas igrejas, né? E daí meu avô falou: Esther, vamos na casa da Beth, a Sulamita tá nascendo. E ela falou: Como que você sabe? Ele falou: Eu ouvi um choro de neném. E é o Espírito Santo me dizendo que a Sulamita tá nascendo. Então, na hora que eles entraram em casa, minha mãe já estava em trabalho de parto, meu pai já estava fazendo parto. Daí minha avó foi ajudar meu pai, o meu avô foi ficar com os meus irmãos mais novos e mais velhos, né? E daí, quando eu nasci, o meu irmão Tito acordou. E na hora que ele acordou, meu avô pegou ele no colo e foi cantar Nana Neném pro Tito dormir. E na hora que ele foi cantar Nana Neném, o Espírito Santo tomou meu avô. E Deus, o Espírito Santo deu uma música para ele, né? E a música falava: Para a glória do Senhor nasceu a Sulamita. O meu galardão maior, para a glória do Senhor nasceu a Sulamita. E então, todos os meus dias eu sei que foram feitos para a glória do Senhor. E eu costumo dizer que muitas pessoas não tiveram oportunidade de nascer num ambiente espiritual assim. Mas com certeza, no dia que você nasceu, o Senhor estava olhando para você, para Patrícia, para Vanessa, para Gemina, para Cássia, para Fernanda, para Cris e falando: Para a glória do Senhor, Cris. Você nasceu, você é o meu galardão. E nós nascemos para a glória do Senhor. Eu nasci para a glória do Senhor. E eu estar hoje aqui compartilhando da palavra do Senhor com vocês é uma honra, porque ele me faz lembrar do significado do porquê eu nasci, né? Então, muitas vezes no dia do nosso aniversário a gente quer fazer tantas coisas, mas nós temos que fazer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. E o Senhor nos chamou para derramar do amor dele, da glória dele sobre toda a terra. Quantas pessoas nasceram fruto de um aborto mal sucedido, fruto de uma rejeição, não é? Mas o céu nunca nos rejeitou. O céu sempre te amou. O céu tinha um propósito para a sua vida, tinha um propósito para a minha vida. E se nós estamos aqui hoje vivas, respirando esse ar, é porque o Senhor soprou esse ar nos nossos pulmões e Ele nos amou. Então, todos os dias da minha vida, até os mais difíceis, dias onde eu pensei em desistir, dias onde eu me decepcionei, dias onde eu desacreditei da igreja, desacreditei do corpo de Cristo, desacreditei de tudo, o Senhor estava comigo. E o Senhor estava me lembrando que eu nasci para a honra e para a glória dele. E se eu permaneço até aqui, até hoje, né? Parte disso vem dos meus pais, que nunca deixaram de orar por mim nenhum dia. Se você é mãe, saiba disso, a sua oração tem um poder tão grande no mundo espiritual. Irmãs, eu passei por situações na minha vida que não era para eu estar aqui com vocês hoje compartilhando a palavra, mas a oração dos meus pais me salvou. Me salvou dos perigos desse mundo, me salvou de mim mesma, me salvou de tantas coisas. Muitas vezes meus pais não falaram comigo, porque eles sabiam que se eles falassem, o meu coração estaria endurecido para ouvi-los. Então eles só oraram. E o Senhor falou comigo. O Senhor se levantou na minha vida. Já aconteceu de eu estar andando num shopping que eu nunca entrei na minha vida e uma missionária da Eslovênia vir falar: Olha, eu sonhei com você, eu tenho uma palavra do Senhor para você. E falar comigo coisas que os meus pais estavam orando, porque eles não conseguiam falar. Então, eu quero te dizer que não existe nada, 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 nada que você faça que seja em vão. E você é um milagre, a minha vida é um milagre, a sua vida é um milagre se nós estamos vivos hoje.
é porque o céu tinha um propósito para nossa existência, né? Então, estou muito feliz de estar aqui comemorando meu aniversário com vocês. Não existe forma mais preciosa de poder fazer isso. E meus pais fizeram homeschool conosco, eu fiz o homeschool até a sétima série. Na sétima série, a minha mãe teve uma mudança muito complicada na nossa família e a minha mãe teve que voltar às atividades de trabalho e era impossível para ela fazer o homeschool e nos dar uma educação de qualidade. Então, eu entrei na sétima série na escola e eu tive contato com coisas que eu nunca tinha tido, né? Pessoas completamente adolescentes, né? Completamente sexualizados, completamente destruídos na identidade deles. E foi uma bênção, porque o Senhor me usou muito na época de escola. Muitos amigos meus conheceram a Jesus, muitos amigos meus saíram das drogas, saíram. Eu sempre digo que as pessoas têm medo dos outros se desviarem. Mas não tem como você, que foi marcado por Jesus, se desviar. A preocupação tem que ser em dar uma boa fundamentação. Eu lembro quando eu entrei na escola, imagina, eu era desse jeito, loira, muito mais loira do que hoje, linda, e eu fui estudar em Ibiúna, que é uma colônia japonesa, e só tinha japonês. Quando eu entrei na escola, todos os meninos queriam ficar comigo. Todo mundo queria me oferecer sexo, drogas e rock and roll, né? Mas eu era tão bem fundamentada na minha identidade em Cristo que eu falava: não, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou casa e morada de Deus. Eu me valorizo e o homem que quiser casar comigo vai me valorizar também. Eu não quero isso para minha vida. E quantos adolescentes se converteram por causa disso, né? Então, quando você fundamenta as pessoas num lugar seguro, onde eles realmente têm experiências com Jesus, onde eles são batizados no Espírito Santo, onde eles experimentam de Deus, não tem como desviar. Eu já passei por situações que eu falei: nossa, eu queria tanto desviar, que raiva. Mas eu não tinha como desviar, porque eu conhecia aquele que tem as palavras de vida eterna. Eu conhecia o meu papai, eu conhecia o meu Senhor, né? E eu oro para que esse amor profundo possa dominar o seu coração no dia de hoje. E você seja marcado de uma forma tão profunda, tão intensa, que não haja outro caminho para você a não ser Jesus. Que todos os dias da sua vida você possa caminhar olhando para Ele. Haverão dias difíceis, haverão dias muito desafiadores, mas quando nós olhamos para os olhos de Jesus, nada, nada, nada é mais poderoso do que o olhar dele, olhando dentro dos nossos olhos, falando: filha, eu te amo, eu tô aqui, até o seu último suspiro de vida, eu sou. Ele era, ele há e ele é e ele sempre será. O Senhor não muda, o Senhor não muda. Então, eu sou uma filha amada do Senhor, né? A minha vida é para honra e glória dele. O Senhor me levou a trabalhar no mundo do cinema. Eu sou maquiadora de cinema especializada em efeitos especiais. Eu fiz faculdade de moda, trabalhei com moda durante 10 anos. Depois eu fiz minha especialização de cinema em Los Angeles, voltei para o Brasil e trabalho agora há mais 10 anos na indústria do cinema, do audiovisual brasileiro, onde o Senhor também já fez muitos milagres e me levou a apresentar Jesus para muitas pessoas. Um dia eu estava orando, falando: Senhor, eu quero que o Senhor me envie para os países perseguidos, onde o seu evangelho nunca chegou, para os povos inalcançados. E o Senhor me disse: os artistas são um povo inalcançado pelo povo de Deus. A arte, a esfera das artes, é uma esfera inalcançada pela minha glória. Eu estou há 10 anos semeando nesse terreno e também faço trabalho com crianças, né? Uma herança que eu tenho da minha família, do Ministério Infantil. Então, a gente já fez culto para 4, 5 mil crianças, muito avivamento na infância. E o Senhor tem me chamado para esse propósito e eu tenho entregado os meus dias, o meu tempo, para que isso se cumpra aqui na Terra também, né? Essa é a minha história. Eu sirvo o corpo de Cristo, dando capacitação para pastores, para líderes, relacionado à infância, ao ministério infantil, e compartilhando do amor dele com as pessoas que passam pela minha vida. Eu não gosto de títulos, né? Eu gosto de lembrar que todos nós somos parte do corpo de Cristo e todos nós temos que ser úteis. Não existe nenhum de nós que nasceu para ser inútil. Existem os 5 ministérios e com certeza você faz parte de um dos 5 ministérios. Seja pastor, apóstolo, evangelista, mestre, né? Mas você, independente desses 5, fazer parte de algum desses 5 ministérios, Deus nos chamou para sermos úteis.
e para que juntos possamos estar bem ajustados, nos edificando, para que possamos experimentar da perfeição do amor de Jesus juntos. É isso que a palavra nos fala, né? Então eu digo que eu sou a serva de todos e vou servir a Jesus, servindo os meus irmãos, até o dia que ele me chamar para voltar para casa, né? Então você foi em 1 Coríntios 5, que fala sobre a perversidão da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, infelizmente, foi uma igreja que se perdeu muito, uma igreja que entrou na corrupção, numa sensualidade extrema. Tem partes de Coríntios que fala até que na Santa Ceia as pessoas, ao invés de tomar a Santa Ceia, se embriagavam, ficavam bêbadas, não deixavam o outro comer, queriam roubar o pão do outro. Então, eles entraram num desajuste muito profundo. E isso é algo que me toca profundamente, porque eu cresci na igreja. Eu sou filha, neta, bisneta de pastores, tataraneta de missionários. Então, eu cresci no backstage da igreja, vendo o lado mais obscuro da igreja. Vendo as falhas dos pastores, vendo as quedas dos apóstolos, vendo o lado difícil de ver da igreja, porque nós, quando olhamos para líderes, nós olhamos para deuses. E nós nos esquecemos que todos são humanos. E eu digo que um dos maiores privilégios de ser filha de pastor é saber que o meu pai, o mesmo homem, né, que cura os enfermos, que ressuscitou os mortos e tal, é o mesmo homem que está em casa, às vezes cansado, chorando, precisando de um abraço, precisando ser lembrado que ele não pode desistir porque o Senhor o chamou. Quantas vezes eu vi minha mãe levantando meu pai? Então, nós sabemos, somos todos humanos, né? E eu cresci nessa humanidade, vendo tudo isso. E eu passei por muitos momentos onde eu desacreditei da igreja, desacreditei do corpo de Cristo. E eu queria incentivar as irmãs a entender que na igreja haverá lobos, que são pessoas que não querem nada com nada, e que estão ali na igreja só para perturbar, que é o que fala aqui no versículo 5, né? Que são esses que o Senhor fala para a gente nem sentar e comer, que são as pessoas que falam que são de Deus, que falam que são isso e aquilo, mas têm uma vida de pecado, sem arrependimento, e vivem fazendo coisas horríveis que até os ímpios falam, nossa, isso daqui eu jamais faria, né? Mas também existem as pessoas que são humanas e passam por dificuldades, e elas precisam da nossa mão para se levantar. Eu vou dizer para vocês que agora eu tenho 36 anos, né? Fiz ontem 36 anos. E nesses 36 anos já tiveram pastores que me carregaram no colo, que eu chamava de tio, que me ligaram falando: Sula, caí em adultério, vou me suicidar, né? E o Senhor me usou para levantar hoje eles, e hoje eles estão com um ministério frutífero. Porque eu derramei do amor de Deus no coração deles, falei: não, tio, o Senhor te chamou, o Senhor te levantou. Eu conheço o homem de Deus, que o Senhor é independente desse seu pecado. Então Deus nos convida para termos um olhar de amor, um olhar que vai além da falha, do erro e da fraqueza do outro. Um olhar que olha o propósito. E eu falo isso às mulheres casadas. Quando você é casada, às vezes é tão difícil você olhar para o homem que o Senhor vê. Às vezes você olha as falhas, você olha as faltas, você olha coisas que nós mulheres queremos e às vezes o homem não tem a sensibilidade, mas peça para o Senhor te dar o olhar que ele tem. O olhar que ele tem pelos seus filhos, que às vezes você teve um dia desafiador e você orou, falou 20 vezes e ele não te obedeceu. Mas qual é o olhar que Jesus tem? O que que ele falou no dia que seu filho nasceu? Quais foram as palavras lançadas do Senhor sobre eles? Sabe? Nós, como igreja, como diz aqui mesmo, né, no capítulo 5, nós temos o poder de julgar a própria igreja, porque ele fala aqui, né, que os de fora, Deus vai julgar os que não se converteram, mas os de dentro de igreja, dentro da igreja, nós temos o poder de julgar, mas esse julgar não é assim, eu achava que você era melhor. É um discernimento no espírito de você entender se aquela pessoa realmente quer avançar, se aquela pessoa realmente quer responder a Deus, ou se aquela pessoa só tá de palhaçada com a sua cara. E existe muito isso na igreja. Nós não somos chamados para arrastar pessoas nas costas e levá-las a Deus dessa forma, né? Nós somos chamados para transbordar. E a Jesus falava, aquele que tem ouvidos ouça, aquele que tem olhos veja. E nós temos que pedir, Senhor, ilumina a minha escuridão. Eu não quero ser uma pessoa que não quer nada com nada, eu quero receber.
E nós precisamos estar atentos, irmãs, para que a gente não perca tempo com pessoas que não querem nada. Eu vejo muitas irmãs em Cristo que deixam de se aplicar aos filhos, deixam de se aplicar ao marido e ficam correndo atrás de gente que não quer nada com nada. Pessoas perversas que às vezes entram na sua casa e destroem a sua casa. Eu já vi irmã que quer ajudar a irmãzinha para a irmãzinha dentro de casa, a irmãzinha leva os filhos, o marido, tudo, a mulher fica sem nada. Então, nós precisamos, essa advertência do capítulo 5 é uma advertência para que nós tenhamos discernimento e sabedoria para saber ajudar quem quer ser ajudado. Não jogar pérola aos porcos. Sabe, esses dias eu fui ajudar um pastor e Deus me deu uma visão muito triste. Então, eu estava ali ajudando o pastor porque ele me pediu ajuda. E o pastor desprezando tudo que eu estava dando ali nas mãos dele. E o Senhor me deu uma visão dele amputando as mãos daquele pastor e falando: olha, ele não vai receber, mas ele não vai conseguir receber e ele não vai conseguir abençoar as crianças. Por causa do posicionamento espiritual dele. Isso é jogar pérola aos porcos. Vocês, todas vocês, independente do tempo que você conhece Jesus, você tem coisas preciosas para dar. E fale: Senhor, me direciona a quem eu devo dar. E se você percebe que tem pessoas que estão ali para te roubar, tem pessoas que estão ali para roubar aquilo que o Senhor te deu e não desfrutar daquilo, sejam posicionadas. É muito difícil a gente se posicionar, mas é necessário. Seja posicionado para dar um basta. Seja posicionado para falar: olha, essa pessoa não vai mais entrar na minha casa. Sabe, o meu irmão, ele é um querido e ele é um cara muito benevolente, ele quer abraçar o mundo e o Tito, né, meu outro irmão. E ele fazia questão de ter amizade com os amigos que ele tinha anos, desde a infância. Mas esses amigos, e eles eram cristãos, conheciam Jesus, mas eles tomaram rumos na vida muito contrários à palavra de Deus. Então eles usavam a Bíblia para justificar os pecados deles e permanecerem ali. E eu falava: Tito, cuidado, isso pode ser prejudicial para sua família. E daí quando ele teve as filhas dele, ele viu que aquelas pessoas iam acabar destruindo tudo aquilo que ele estava plantando no coração dos filhos dele. Então ele teve que tomar um posicionamento radical. Ele chegou para essas pessoas e falou: olha, hoje eu vivo assim, o Senhor me chamou para viver assim. Você quer viver do jeito que está vivendo? Ótimo, mas nós vamos seguir rumos diferentes. E ele teve que cortar aquelas amizades. Então, irmãs, e essa é uma parte da palavra que ninguém quer ouvir. Mas nós não fomos chamados por Deus para agradar homens, para agradar pessoas. Nós fomos chamados por Deus para brilhar a luz dele aqui na terra, para que a gente venha lavar as pessoas, reconciliá-las do pecado. Mas se essa pessoa não quer ser reconciliada, se essa pessoa está ali vivendo o pecado porque ela gosta daquilo e ela tem um compromisso com o erro, porque existe uma diferença entre nós termos fraquezas na carne, cairmos, nos levantarmos. Por exemplo, eu já tive depressão e eu já tive episódios de depressão em vários momentos da minha vida onde pessoas tiveram que me reerguer. Eu já cheguei a ficar com 37 quilos sem conseguir comer, né? Então, assim, mas eu não queria aquilo para minha vida. Eu precisava do Senhor, eu precisava das pessoas. E eu só estou aqui porque pessoas me amaram, pessoas andaram a segunda milha comigo quando eu queria desistir de tudo. Amém. Outra coisa é você endurecer seu coração e se comprometer com erro. E fala: não, eu vou fazer isso. E essas pessoas que se comprometem com o erro são pessoas maldosas. São os casos que a gente vê dentro das igrejas, de pedofilia, de pessoas que estão ali para roubar marido do outro. São coisas horrorosas que a gente vê, e essa maldade, ela existe, e nós não podemos fechar o olho para elas. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser simples como as pombas, mas astutos como a serpente. Jesus fala isso, então nós temos que ter discernimento. E eu oro nesse momento, nessa tarde, para que você tenha discernimento no seu espírito, para que o Senhor ilumine a sua mente, para que você saiba com quem você vai ter tempo de mesa, com quem você vai sentar, com quem você vai dispensar as riquezas que o Senhor derramou sobre você e as pessoas que você vai afastar. As pessoas que você vai entender no seu espiritual: isso não edifica a minha casa, isso não edifica a minha família, isso não edifica os meus filhos, eu vou tomar um novo rumo. E aqui, como diz mesmo, né, em 1 Coríntios 5, nós temos poder para fazer esse julgamento e para descartar, não descartar do tipo como se as pessoas fossem uma coisa, mas descartar aquelas coisas que não fazem sentido para a nossa vida e atrasam o nosso avançar. Porque as nossas vidas foram feitas para frutificar. E eu vou falar para vocês que nesses anos eu já fiz alianças
com pessoas que quase destruíram meu ministério. E o Senhor falou para mim, filha, se afasta. E eu durante anos fiquei, porque aqui nesse versículo fala, né, que Paulo entrega para Satanás as pessoas, e a gente fica, meu Deus, que absurdo, como assim? E eu entendi nos anos da minha vida que entregar para Satanás não é você falar, morra, e a pessoa cai um raio na cabeça dela e ela morrer. Mas se a pessoa fala, eu amo o pecado e ela não quer sair do pecado, você fala, tá bom, fica com o seu pecado aí. Vê os frutos que você vai colher disso. E às vezes não adianta você querer trazer a pessoa para a santificação. E muitas dessas pessoas, depois de um tempo, voltam chorando e se reconciliam com Cristo, né? Mas a gente nunca deixar de orar pelas pessoas, mas também saber afastar e canalizar a nossa energia e aquilo que nós temos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer e naquilo que vai dar fruto e vai dar muito fruto. E o Senhor nos mostra. Então, tire um tempo para falar, Senhor, quais são essas pessoas que realmente são fermento velho? Né, que aqui fala sobre o fermento velho e o pão novo que é sem fermento, porque o fermento, ele faz com que uma massa cresça e pareça algo lindo, mas não tem nada ali de nutriente de bom. Mas o pão ázimo, que é o pão que Jesus comia, que não tem fermento, ele mostra exatamente aquilo que é. E nós devemos ser assim, irmãs, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, nós temos que ser transparentes. Temos que ser como somos, porque quando nós somos como somos, nós temos a oportunidade de sermos confrontadas, de sermos edificadas e de sermos cheias do poder de Deus. Quando nós vestimos máscaras, quando nós pomos muito fermento, aparecemos ali toda cheia de máscaras, Deus não tem oportunidade de nos transformar. E todos os dias Deus tem algo para transformar em nós, para nos tornar mais parecidas com Jesus. E quanto mais nós somos amassadas, espremidas, mais óleo escorre de nós. Então não fuja das correções do Senhor para a sua vida. Não fuja daquilo que o Senhor tem te chamado. Às vezes o Senhor tem te chamado para alguns confrontos e você tem fugido desses confrontos. Não fuja. Eu vou te dizer, com a experiência da minha vida, tiveram confrontos que o Senhor fez comigo que eu pensei que eu ia morrer de dor. Mas aquela dor era do meu compromisso com aquele pecado, do meu compromisso com aquele erro. Mas a partir do momento que eu falei, tá bom, eu vou entrar nesse confronto, me queima, Senhor, queima tudo que é palha, tudo que é feno. Eu fui edificada e eu cresci, eu me tornei uma mulher muito mais forte e muito mais parecida com Jesus. Então, irmãs, falta 2 minutos para terminar nosso tempo, né? Eu não li o versículo todo, porque eu acho que ia tomar muito tempo da nossa vida. Eu não sei se vocês leem, eu li antes de estar aqui, né? Mas ele fala sobre a prostituição, sobre os idólatras, sobre os roubadores, ele fala sobre as pessoas que são avarentas, né? E todas essas coisas, em alguma medida, elas existem no nosso coração. E nós precisamos repudiar todas essas coisas. Nós não podemos ser avarentos, nós não podemos ser prostitutos. E a prostituição, muitas vezes a gente acha que é sair rodar uma bolsinha, né? Mas a prostituição, eu vou dar um exemplo, eu não sei quantas mulheres tem aqui que são solteiras, né? Eu sou uma mulher solteira. E há pouco tempo atrás, tinha um irmão que estava interessado em mim, ele se aproximou de mim, e ele já se aproximou de mim com flores e chocolates, eu nem conhecia o irmão direito, né? E eu fui muito honesta com ele, eu falei, irmão, eu sou uma pastora, eu sou uma mulher de Deus, e eu sou responsável por cuidar do corpo de Cristo. E eu não posso prejudicar nem a mim, nem a você e nem ninguém, porque o Senhor confiou na minha mão coisas preciosas, e eu não posso quebrar essa confiança de pessoas em mim, e nem do Senhor em mim, porque eu valorizo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então, se você realmente tem interesse em mim, você se aproxima da minha família, conhece o meu rebanho, conhece meu estilo de vida. Porque é muito fácil você ver uma linda mulher passando e dar flores e chocolates e depois. Você realmente vai querer viver do lado de uma mulher como eu, que vive uma vida totalmente entregue ao Senhor, que vai, né, semana retrasada eu estava lá no Paraguai dormindo no chão, no meio do tráfico humano, daí agora eu tô aqui falando, compartilhando com vocês, daí amanhã eu vou estar num filme lá no Canadá. A minha vida é assim, né? É lógico que para casar eu vou ter que adaptar coisas, mas a sua vida é totalmente entregue ao Senhor? Daí ele foi fazer uma autoanálise e ele foi vendo que a vida dele era focada em construir reinos nesse mundo, patrimônio nessa terra, né? Ele não teria disposição, talvez, de dormir numa tribo indígena no chão com um monte de mosquito picando ele, né? Então, a prostituição, porque Jesus fala, né, que aquele que atenta ao outro com desejo, no seu coração já cometeu adultério. Muitas vezes a prostituição, ela pode vir de um lugar que parece inocente, né? Eu tenho o desejo de casar, de formar uma família, mas imagina se eu começasse a
a criar expectativa no coração dele, ele criar expectativa no meu coração, e a gente começar a se envolver, e a coisa começar a acontecer, para ali na frente eu falar, poxa, eu não quero nada com ele. Tem nada a ver. Então, muitas vezes, o não se prostituir vem de um coração honesto, né? Eu quero casar, eu quero ter família, mas antes disso tudo, eu não vou ficar me envolvendo, nem sexualmente, nem romanticamente com uma pessoa que talvez não tenha nada a ver. Vamos tomar postura. E às vezes isso também em casamento, né? Às vezes você tem amigos que não glorificam a Deus, ou amigos homens que podem interferir em alguma coisa no seu casamento, que é o que eu sempre digo, né? Eu tenho amigos homens, né? Mas existe um limite muito claro ali, ministerial, objetivo. Eu não abro meu coração para homens, por quê? Porque isso gera outro tipo de sentimento, né? Então, a prostituição ela pode vir de muitos outros lugares. Nós precisamos pedir, Senhor, me dê um coração puro e honesto que não se rende à prostituição desse mundo, que não deixa com que coisas desse mundo interfiram na minha santidade, na minha castidade, na minha entrega ao Senhor, no meu ministério. Nós precisamos saber o valor que temos no Senhor, né? Precisamos ter um coração aberto a doar. Nós temos que ter sabedoria em gerir as nossas finanças, mas nós não podemos ser avarentos. Nós precisamos ser pessoas que semeiam, que transbordam nas nossas finanças, né? Então fica aqui a reflexão sobre as questões de malícia, de maldade, que nós tenhamos um coração puro, honesto, simples diante do Senhor, e que a glória dele se manifeste através das nossas vidas. Então, eu queria orar por vocês em relação a isso. Amém? Fazer uma oração aqui, pessoal, chegando com coisas para o meu aniversário. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por cada mulher aqui nessa live. Eu quero te agradecer pelo teu amor nas nossas vidas. Quero te agradecer, Jesus, por esse tempo de mesa que foi tão rápido, tão curtinho, mas que eu peço que o Senhor tenha falado com elas, que o Senhor tenha tocado o coração delas, Jesus. Eu quero derramar sobre elas o amor, Jesus, que o Senhor derramou no meu coração. Eu quero derramar sobre elas, Pai, a certeza de que elas são amadas, de que elas são queridas, de que o Senhor tem propósito na vida delas. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã a tua luz possa iluminar toda a nossa escuridão e revelar do teu amor, da tua graça, da tua glória sobre nós e sobre elas, Pai, com graça, com amor. Pai, em nome de Jesus, que elas possam sair dessa live com um novo posicionamento de amigos, um novo posicionamento de relacionamentos, um novo posicionamento diante das finanças, da vida. Pai, arranca toda a malícia do nosso coração, que possamos ter um coração puro como o teu coração, que possamos ser como as crianças, Pai, na nossa pureza, que possamos te ver e ser reveladas no teu amor. Espírito Santo de Deus, seja derramado agora, raçona de forma poderosa no coração de cada uma dessas mulheres, Pai, porque eu consigo ver vestidos brancos, Pai, eu consigo ver véus, Pai, sobre a cabeça delas, que elas possam ser revestidas do teu poder, da tua autoridade, da tua pureza. Pai, em nome de Jesus, que elas derramem amor sobrenatural sobre seus maridos, sobre seus filhos, sobre os seus pais, sobre os seus irmãos, sobre os seus amigos, sobre o seu ministério. Pai, em nome de Jesus, eu declaro as mãos delas cheias de sementes, para que elas possam semear, Pai, na área sentimental, espiritual e financeira. Vem suprindo, Pai, tudo aquilo que precisa ser suprido na vidinha delas, Pai, e que elas possam ser transbordantes do teu amor. Que possamos, Pai, ser simples como a pomba, astutas como a serpente, Jesus Cristo. Cheias do seu Espírito Santo, mulheres posicionadas, Pai, para que não venhamos a sentar à mesa, Pai, com pessoas que não valem a pena, mas que possamos ter, Pai, tempo de comunhão com pessoas que amam o Senhor e que nos edificam para que possamos resgatar pessoas do inferno. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpa, a gente passei 5 minutos do tempo. Amém. A gente sempre passa, às vezes até mais que isso. A gente acaba Amém. permitindo que papai nos conduza. Eu falei, né? É mais ou menos uns 30 minutos, mas o tempo é teu, tudo contigo, pode derramar, Sulamita. Eu tenho certeza que tu tem algo muito precioso para
entregar para a gente. Eu olho para a Sula e vejo muito Jesus através da vida dela, das ações dela, da família dela. A família da Sula é dona do sítio onde a gente faz a escola de realinhamento, a gente faz os retiros. É um lugar muito abençoado, eu vivi muitos processos profundos com Jesus lá. É uma terra santa mesmo, eu olho para o céu. Uma grande experiência que eu tive no sítio foi quando eu consegui perceber e eu vi com os meus olhos físicos o céu aberto sobre as nossas vidas e o quanto quando a gente está de verdade entregue, a gente acessa esse céu aberto. Eu vivi isso lá no sítio, em um dos retiros da Bruna. Foi muito lindo mesmo. Eu pedi para Deus para ver. E quando eu falo para vocês que esse céu já está aberto, é porque ele está aberto sobre as nossas vidas. E nós, como filhas, já recebemos autoridade, legalidade no mundo espiritual para tomar posse do que é nosso. E pelo fato, às vezes, de a gente não acreditar que é filha e agir, a nossa ação, agir como órfã, faz com que a gente não acesse esse céu aberto. E ele está aberto, está disponível para todas nós. Eu só tenho te agradecer, Sula, pela tua palavra, pelo teu tempo precioso. Eu nem sabia que ela estava de aniversário festejando nesse dia, porque quando eu chamei ela, Deus me trouxe o nome dela para o meu coração. Chama Sula. Eu disse, tá bom, vou chamar ela, vamos ver se ela tem essa disponibilidade de nos trazer uma palavra. Não sabia que seria o aniversário dela. Ela falou, vai ser meu aniversário, vai ser uma honra. Quando ela falou que seria uma honra trazer a palavra, eu nem dispensei. Eu falei assim, não, aproveitei. Eu ia falar, me aproveitei o aniversário, mas quando ela falou vai ser uma honra, eu disse, eu não vou negar a graça que ela vai trazer pra gente, porque quando a gente faz aniversário, a gente entra em um novo tempo. E eu tenho certeza que assim como eu recebi flechas do amor de Deus na minha vida, com essa passagem de ciclo que a Sula está vivendo, muitas de vocês aqui também receberam. Foi uma honra te receber aqui, Sula. Quem quiser, quem quer mais Sula aqui, gente? De vez em quando ela pode vir trazer, né, uma palavra para nós. Tá convidada, tá convidada. Eu vou voltar com mais tempo, porque eu tô cheia de rosas para pôr na mesa. Perfeito. E as convidadas que vão vir. Eu amo muito a vida, viu? Gratidão por hoje. E até segunda-feira, mulheres. Até segunda-feira. Gratidão, Sula. Honro a vida de todas vocês. Gratidão pelo tempo de vocês hoje. E até mais. Beijo.